Então, qual é a diferença de um profissional que estabelece uma transferência eficaz desde o início do tratamento de um que não consegue fazer isso? Um vai prestar um atendimento de extrema qualidade, um vai entregar resultados que o paciente veio buscar na terapia, ele vai enxergar esses resultados, ele vai perceber o quanto a terapia faz ele ter uma noção, um autoconhecimento sobre si mesmo, que em nenhum lugar ele consegue isso, porque a psicanálise, ela trabalha com as profundezas da mente, com aspectos, com os segredos mais ocultos da mente do paciente. E se você estabelece uma transferência eficaz desde o início do tratamento, você consegue fazer com que o paciente entre em contato com seus fantasmas, com seus medos, com sua parte mais obscura, mais cruel, mais doentia, sem tanto pavor. Ele vai poder olhar para ela, vai poder reconhecer as emoções que estão envolvidas ali e que ele está se defendendo patologicamente através de seus sintomas, e vai poder encontrar gradativamente, sessão após sessão, modos mais saudáveis de lidar com essas questões, com as questões edipianas, com as questões que envolvem a sua libido, com as questões que envolvem a sua pulsão de morte, a sua agressividade, com os aspectos mais narcísicos da sua personalidade, porque isso é importante, a gente precisa, aos poucos, dentro do processo transferencial com o paciente, atacar a onipotência do paciente. A gente precisa ajudar ele a transformar o seu narcisismo, para que ele possa gradativamente entrar em contato com aspectos mais neuróticos da sua personalidade, que ele possa usar a parte, o seu ego mais neurótico, que está funcionando de uma maneira mais diminuta, que ele possa usar as defesas mais adaptativas para poder realmente parar de sobreviver e começar a viver, para que ele transforme o seu desespero numa infelicidade comum, como diria Freud. Uma infelicidade que todos nós temos, que a vida é assim, que ele possa passar da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, que ele possa realmente ter aqueles momentos de reflexão, aqueles momentos, aquela fase mais depressiva que toda análise provoca, onde o paciente consegue atravessar a própria dor sem tanto medo, transformando essa dor, ressignificando a própria experiência emocional, para mudar realmente a qualidade da sua vida, para mudar realmente a maneira como ele encara o seu sofrimento e como ele se defende do próprio sofrimento. Isso é fundamental, é muito importante você, desde o início, estabelecer uma transferência eficaz com o paciente, aquele tipo de transferência que transforma vidas, porque a gente está aqui porque a gente quer transformar vidas, nossa profissão, a gente escolheu essa profissão para realmente fazer história, para ser importante na vida das pessoas, para ter o nosso lugar no mundo, para mudar a vida delas. Você já pensou por que estabelecer uma transferência eficaz desde o início do tratamento é uma oportunidade para psicólogos e psicanalistas? Porque o paciente ele vai enxergar os resultados do tratamento desde o início, ele vai ver progressos na sessão, e aí ele vai blindar o tratamento de qualquer coisa, o seu tratamento vai ser prioridade para ele vai ficar ansioso para trazer as suas questões para a terapia, para trazer os seus sonhos, para que vocês possam analisar o inconsciente dele, os seus conflitos inconscientes mais profundos que estão fazendo ele ficar paralisado, para diminuir a sua angústia, que está realmente fazendo a sua vida ficar insuportável, que inclusive está transformando ele e as outras pessoas profundamente infelizes, onde o paciente não está vivendo, ele está sobrevivendo. É por isso que é uma oportunidade. É por isso que desde o início você tem que estar atento à maneira como o paciente está se relacionando com você. Isso é fundamental para você
realizar um excelente diagnóstico psicanalítico, fazer a sua hipótese da estrutura da personalidade do paciente desde o início da sessão. A relação transferencial, a análise da transferência faz com que você entenda com mais velocidade, junto com a interpretação dos sonhos, a estrutura da personalidade do paciente. Aí você vai saber com quem você está lidando, porque a pior coisa que tem para psicólogos e psicanalistas é estar atendendo pessoas e não saber quem está na frente de você. Não saber se a pessoa, qual é a estrutura da personalidade daquela pessoa. É a pior coisa. Porque diferentes, eu digo, você que me acompanha, você escuta dizer, diferentes estruturas requer técnicas diferentes para abordar e transformar a vida dos pacientes. Você não vai tratar um borderline do mesmo jeito que trata um psicótico. Não é exatamente igual. Você não vai tratar um perverso da mesma maneira que você trata um neurótico. Não é a mesma coisa. Tem muita diferença. O psicótico tem uma indiferenciação entre o eu e o outro, ele vai tender a ter uma relação transferencial com você imediata, parasitária, tenaz, fusional, desde o início. O neurótico não vai ter essa qualidade de transferência. O neurótico, ele abre o jogo aos poucos, ele é mais inibido, as coisas vão aparecendo, ele é mais desconfiado, as coisas vão aparecendo mais no tempo, e esses elementos, a análise desses componentes da relação, fazem com que você domine o diagnóstico psicanalítico e seja especialista na interpretação dos sonhos em 90 dias. Isso é importante. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Analisar a qualidade da relação facilita muito com que você entenda quem está na sua frente, a estrutura daquela pessoa. Aí você vai, desde a primeira sessão, estimular os pacientes a falar dos próprios sonhos nas sessões, e você vai confirmar aquilo que você está intuindo e percebendo através da comunicação clínica, da observação clínica, melhor dizendo, a comunicação verbal e não verbal do paciente. Você vai confirmar aquilo que você está percebendo com a análise da transferência e a interpretação dos sonhos. É isso que vai acontecer.